Olá pessoal, aqui é o canal do Zaraba. O YouTube não está notificando os meus inscritos, os inscritos nesse canal. Não sei por qual razão, talvez seja por causa do conteúdo do canal. Esse tipo de canal geralmente eles abafam, colocam escondido para que ninguém acesse. Pois aqui nós abordamos os temas contra a mainstream media, contra a narrativa que eles tentam impor a todos. Mentiras deslavadas e controle através de uma programação mental de fake news. E então hoje nós vamos abordar essa questão aqui. Talvez vocês não saibam, mas no dia 11 de maio de 2020, a Internacional Progressive International é o nome, Internacional Progressista, é o eufemismo para a Internacional Comunista, que reúne representantes de vários países. E aqui nós temos, olha aqui, vamos ver quem representa, ó. Micronésia, Estados Unidos da América, um cara aqui que ninguém conhece, Kali Akuno. Geralmente desses países são pessoas não nativas. Tunísia. Aqui nós temos esse meliante aqui, Celso Amorim, ministro de Relações do FHC, aliás de Lula, de FHC também. Equador, Canadá, vamos passando aqui. Nigéria, Guatemala, Quirguistão, Tunísia, Egito. Aqui nós temos uma outra brasileira aqui, uma tal de Áurea Carolina, que é deputada federal por Minas Gerais, pelo PSOL, esse partido terrorista, comunista, canalha. Temos mais aqui, ó, Rafael Correia, do Equador, como ex-presidente corrupto. Noam Chomsky, olha só, fundador da linguística moderna. Esse canalha também está aqui. Índia, África do Sul, Niquésia, Reino Unido, também uma não nativa, México, Bolívia, Argentina. E aqui está o poste do Haddad, este professor de merda que fez doutorado nas coxas, a 10 mãos a sua tese, que foi sobre o Manifesto Comunista, corrupto, canalha. Estados Unidos da América, Índia, China, Guatemala, Portugal. Isso aqui é uma quadrilha. Aí Canadá, Austrália, Índia novamente, Fiji, Reino Unido, Uganda, Quênia, África do Sul, Colômbia, Índia, Estados Unidos, ó, Vashini Prakash, diretor da Sunrise, movimento de jovens que trabalha para impedir as mudanças climáticas. Olha só. A Alemanha também trabalha em gestão de conservação. África do Sul, Reino Unido, Índia, Chechênia, Rússia, Senegal, Líbano, Egito, Índia, Egito, Estados Unidos, ó, Kenga Yamata Taylor, professor de estudos afro-americanos na Universidade de Princeton. Peru, Ettemikura, nem peruana essa mulher não é, ela é turca.
Fauzi, Líbano, Grécia, Costa Rica e México. Vamos ver o que eles fazem. Aqui, meus amigos, nós devemos lembrar da Revolução Francesa, do século XVIII. A Revolução Francesa, ela foi tramada 70 anos antes pelos franco-maçons, pela maçonaria. Todos eles idealistas de esquerda e anárquicos. Junto com os iluministas, principalmente Voltaire, os chamados enciclopedistas, eles criaram lojas em todas as cidades, em todas as regiões da França e da Europa. E através desses enciclopedistas, e principalmente de Voltaire, eles passaram a pregar uma revolução baseada em valores comunistas. Ou seja, substituir, atacar principalmente a Igreja Católica, que era o inimigo número 1 dos revolucionários. Eles queriam uma sociedade justa, igualitária e pela razão. Ou seja, afastando o sentido espiritual, a vida espiritual das pessoas. Substituindo Deus pela razão. Deus transformando o homem no próprio Deus. Aqui nós vemos essa quadrilha internacional, que mudou de nome, que é a Internacional Socialista, eles mudam de nome para enganar os bobos com a casca do ovo. Veja bem, todos esses termos que eles usam aqui também foram usados na Revolução Francesa, que matou milhares e milhares de pessoas e acabou com a França. Aqui, o que eles aspiram: democrática. Onde já se viu comunista gostar de democracia? Eles gostam de democracia para obter, através da democracia, o poder e depois instalar uma ditadura. Então é uma falácia. Olha aqui onde que eles falam, democrática, onde todas as pessoas têm o poder de moldar suas instituições e sociedades. Descolorizado, onde todas as ações determinam seu destino coletivo livre de opressão. Apenas que corrija a desigualdade em nossa sociedade e o legado de nossa história comum. E igualitária, que serve os interesses de muitos e nunca de poucos. Liberal, onde todas as identidades gozam de direitos, reconhecimento e poder iguais. Solidarista, onde a luta de cada um é a luta de todos. Aqui também nós devemos ater a esse termo, né? Liberal. Você tem que saber o que é o liberal. Liberal é comunista. Ele é o metacapitalista. É o controle de toda a produção na mão de poucos e distribui ração para todo mundo. Agora, o solidário, dentro da espiritualidade cristã, a solidariedade, ela é o contrário da inveja. Significa que nós devemos, através de nossas ações, ajudar o próximo, que é uma declaração de amor, e sentimos felizes com o crescimento daquele que nós ajudamos. Aqui eles querem substituir a solidariedade através de impostos ou então de doações para ONGs, que jamais vai chegar a sua doação àqueles que necessitam. Ou se, vamos supor, se você doar 5 mil reais, vai chegar 50 centavos no fim, porque tem essas ONGs, tem diretores que recebem salários altos, tem consultores, tem toda uma estrutura para que as doações as sustentem. São parasitas e usam isso como solidariedade. É uma falácia, é uma mentira. Vejamos aqui ainda. Sustentável, que respeita as fronteiras planetárias. Que fronteiras planetárias é essa?
de planeta para planeta, protege as comunidades da linha de frente, ecológico, que harmoniza a sociedade humana com seu habitat, pacífica, onde a violência da guerra é substituída pela diplomacia dos povos, pós-capitalista, que recompensa todas as formas de trabalho, abolindo o culto ao trabalho, próspero, que erradica a pobreza e investe em um futuro de abundância compartilhada, plural, onde a diferença é comemorada com força. Então, meus amigos, veja que tudo isso que eles colocam como a visão que eles têm e aquilo que eles querem implementar, ou seja, julgar na mídia, na sua narrativa, é exatamente o contrário daquilo que eles fazem. É uma quadrilha internacional. São bandidos. São esses caras financiados pelos beta-capitalistas. Essa internacional, Progressive International, é uma organização internacional que une ativistas e organizações progressistas de esquerda. Seus principais defensores são Bernie Sanders e Yanis Varoufakis, aliás, e foi lançado pelo The Sanders Institute e pelo DIN 25. Esse tal de Varoufakis é cofundador desse DIN 25. Ele disse no artigo publicado que a Progressiva Internacional é criada para mobilizar pessoas ao redor do mundo para transformar a ordem global e as instituições que a moldam. A Progressiva Internacional foi anunciada em 30 de novembro de 2018, em um evento do Sanders Institute, com participação de muitos políticos, economistas e ativistas progressistas, incluindo Naomi Klein, Cornel West, Fernando Haddad Oposte, Jeffrey Sachs, Nick Aston e Ada Colau. Foi formalmente fundada e lançada em 11 de maio de 2020, em meio à pandemia global do coronavírus, para combater o ressurgimento do nacionalismo. Então veja bem, meus amigos, essa quadrilha, ela quer acabar com o sentimento de pátria, de nação. Você não pode se sentir brasileiro. Você é um cidadão do mundo e escravo desses canalhas globalistas que querem instituir um governo único mundial. E aqui no Brasil, nós temos aqui uma página dele que é do Brasil Wire. Veja bem, assim como na Revolução Francesa, primeiro começou com os pensadores, filósofos, pensadores de esquerda e ativistas de esquerda também, gente de alta casta. As lojas maçônicas, a franco-maçonaria, Grande Oriente e outras, elas não permitiam o ingresso de pessoas comuns, eram só os abastados, classe alta que fazia parte dessas lojas. No entanto, antes da Revolução acontecer, pouco antes, eles começaram a regimentar todo tipo de pessoas porque eles precisam de braços para guerrear, armar essas pessoas. E a queda de Bastilha foi o estupim para a declaração da Revolução Francesa, programada e pensada e colocada em prática pelos franco-maçons e iluministas. E aqui, veja bem, aqui nós temos aqui essa Brasil Wire. Ele diz que não recebe financiamento, propaganda de outra empresa, de fundações do partido político e é completamente independente. É mentira. São financiados por partido político, pelo PT, pelo PSOL, por todos esses comunistas filhos de uma puta. Aqui veja bem, ó, desde a sua fundação em agosto de 2014, a Brasil Wire trabalha em parceria com plataformas e organizações como Le Monde Diplomatique, Al Jazeera, revista Fórum, The Michael Brooks Show, Fair, Counterpunk, Tribune, em outras palavras, Telesul, Brasil de Fato, Corra, Nacla, Isto é o Inferno, New Socialist, entre outros, e Alvorada. Veja aqui, ó, eles dizem que geralmente apoiamos todos os partidos políticos progressistas brasileiros. Também trabalhamos em solidariedade a movimentos sociais como MST, CMP, FLM, UNMP, MTSP do Boulos, MLLM e sindicatos, federações de sindicato brasileiro como CUT, CTB, UGT e Conlutas. Apoiamos o feminismo LGBT, direitos indígenas, afro-brasileiro, minorias e imigrantes.
Também apoiamos e cooperamos com a iniciativa Brasil Solidariedade, defender a democracia do Brasil. Olha só, esses filhos da puta querem uma ditadura e vem falar de democracia. E outras organizações internacionais de solidariedade. Veja bem, eles usam essa palavra o tempo todo, solidariedade. Você já viu um comunista ser solidário? Nem no câncer esse filho da puta é solidário. Ele é um genocida por natureza, um assassino. Ele assina embaixo no assassinato de milhões de pessoas no século passado e continua assinando embaixo nos assassinatos cometidos na China, na Venezuela, em Cuba e todos os países comunistas, da Coreia do Norte. São os canalhas mentirosos. Então, aqui temos eles, veja bem. A pauta deles são todas essas pautas de esquerdas. E agora estão investindo, usando não só o coronavírus, mas basicamente também as pautas, as agendas da ONU, principalmente as tais aquecimento global e a ecologia, né, para implementar as suas atividades, para usar o braço armado deles são os trabalhadores, os estudantes que são doutrinados nas universidades. Esses serão os que vão estar na frente, que vão ser arregimentados por esses canalhas para implementar uma revolução no Brasil. Aqui estão, veja as matérias que eles têm aqui, ó. Só mentira. Olha aqui, ó. Moro escondeu o conluio da Lava Jato. Milhões podem morrer atacando o Bolsonaro. Lançamento de uma frente progressiva. Ó, mercenário da Venezuela frustrado no Brasil durante as eleições de 2018. Moro é candidato dos Estados Unidos para 2022. Petra Costa, precisamos conversar sobre os 5. Essa vagabunda dessa cineasta. Então, veja que outras. Aqui, ó. Sem bichos e capitães. Rio Carnaval. Dilma Rousseff defende Petra Costa. Essa canalha terrorista, ladra, que devia estar na cadeia, apodrecer na cadeia. Ano de resistência esperando. Depois do Chile, o Brasil em breve será o próximo. Aqui, é o que eles querem no Brasil. Botar fogo. Tocar o terror no Brasil. Então é hora, por exemplo, o professor Olavo vem falando há muito tempo sobre a necessidade da direita no Brasil, se é que existe alguma direita aqui, de se organizar para contrapor a essas investidas desses comunistas internacionais que estão operando no Brasil. Tem agentes secretos da KGB, da Venezuela, de Cuba, aqui operando aqui no Brasil, da China principalmente. Então a direita precisa se organizar para fazer frente a essas investidas desses caras. É pegar as pautas deles e desconstruir essa pauta nas escolas, nas universidades e nas plataformas aqui da internet, porque jornal, todos estão na mão desses filhos da puta. Nós precisamos acordar para combater esses antipatriotas, esses filhos do Satanás. Eles são satanistas, eles são contra a religião, contra a Igreja Católica. Eles querem dominar, escravizar. Ponha isso na sua cabeça. Estude, veja a mentira que eles pregam, a narrativa deles. Desde quando? Aqui só tem os partidos do Foro de São Paulo, que é associado ao narcotráfico, a Maduro, que é procurado pela Justiça dos Estados Unidos como narcotraficante, assassino, genocida. É incrível. E agora eles estão operando às claras, né? Você pode ver isso na internet, essa porcaria que eles estão colocando aí. Então é hora dessa direita se organizar em grupos bem organizados
ter uma plataforma de ação e ter correligionários, porque em breve, em pouco tempo, nós teremos de bater de frente com esses filhos do Satanás. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Verifique a sua inscrição e o sininho, porque o YouTube não está notificando, fazendo a notificação. Agradecido e até o próximo.